Olá, eu sou o professor Wilton Ormundo, diretor pedagógico geral da Escola Mobile, e este é o Saber em Movimento, um videocast exclusivo e produzido pela Mobile. Este programa está disponível no Spotify e no YouTube. Ele também conta com desdobramento em texto que em breve você poderá acessar pelo LinkedIn da Mobile. Neste episódio vamos falar sobre um dos maiores desafios de uma comunidade escolar, o bullying. Sabemos que bullying é um assunto urgente e delicado. Do ponto de vista dos estudantes, há um medo grande de, em algum momento, poder ser uma vítima desse tipo de intimidação sistemática. Do ponto de vista das famílias, há um medo de descobrir que um filho ou uma filha foi ou está sendo uma vítima ou mesmo um autor do bullying. E há como prevenir esse fenômeno? Como mediar uma situação grave, acolhendo e protegendo a vítima, mas também educando o autor e a plateia, que são as pessoas que assistem à agressão e não se manifestam contra ela? Estou há muitos anos dentro da escola e eu sou de uma época em que esse fenômeno não tinha nem nome, mas certamente ele já existia. E o que é que ajuda a lidar com o bullying? É a união de toda uma comunidade escolar. Alunos, professores, coordenadores, diretores, os assistentes que ficam nos pátios, profissionais da limpeza, da segurança, da cantina e da portaria fazem parte da escola. E eles devem ser considerados agentes de qualidade de vida e de bem-estar. Acredite, muitas vezes são as pessoas que você menos imagina que denunciam casos de bullying. Lidar com o bullying está bem longe de ser algo simples. E com a popularização dos meios digitais, o bullying tem ocorrido com frequência também por meio da internet. Essa modalidade virtual, que é chamada de cyberbullying, ocorre majoritariamente pelos smartphones. E além de expor muito mais a vítima ao cenário público, o cyberbullying extrapola o ambiente institucional da escola, o que acrescenta uma nova camada ao problema. E agora, para ajudar a gente a pensar sobre estratégias de prevenção e de mediação, quando o bullying ocorre, vamos conversar hoje com a pedagoga, mestra e doutoranda em educação, Lucy Diogo, que aqui na Mobile é coordenadora do Ensino Fundamental 2 do período integral. E com a terapeuta ocupacional e mestra em desenvolvimento humano e também psicanalista, Caroline Vidal, que aqui na Mobile é coordenadora do ensino médio. Bem-vindas. Obrigada, um prazer participar desse bate-papo com vocês. Obrigada, Wilton, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Nós vamos começar aqui, sempre começamos dessa forma, com um quadro que se chama Coração de Estudante. Coração de Estudante. O desafio é vocês se apresentarem fazendo um exercício de memória. Eu queria que vocês tentassem se lembrar da criança que vocês foram na escola. E de que forma essa criança que vocês foram na escola, e não vale ser da época que vocês estavam já universitárias, de que forma essa criança se comunica com o que vocês são hoje, com essas duas mulheres que estão aqui na minha frente. Bom, eu adorava ir para a escola. Não tinha nenhuma questão, nenhum problema, medo, a minha adaptação, eu lembro, na educação infantil foi rápida. Eu tenho muitos irmãos na minha família, então eu estou acostumada e gosto de conviver com muitas pessoas. No Fundamental 1 e no Fundamental 2, eu era aquela estudante que organizava clubinho, fazia sarau. Eu adorava participar de concursos, eu ganhei 3 vezes concurso de declamação. Eu também participava muito de campeonatos esportivos. Então, eu passava o dia inteiro praticamente em atividades escolares. Eu sou apaixonada pelo chão de escola, né? É um território que eu me sinto pertencente, eu sinto que eu tenho um trabalho a fazer. Eu sou uma estudiosa da área da educação, então eu acho que esse jeito de olhar para a educação como algo que complementa a vida de crianças e adolescentes é aquilo que eu vivi também na minha infância. Você nunca saiu da escola, então? Nunca saí da escola. E quando eu saía da escola, eu brincava de escolinha na minha casa, com as minhas vizinhas e vizinhos. E você, Carol? Eu também comecei minha vida escolar de uma maneira muito entusiasmada, assim. Minha mãe conta que a minha irmã mais velha, ela ia para a escola e eu ficava em casa chorando, pedindo para ir para a escola, e que quando chegou o meu primeiro dia de aula, ela abriu a porta do carro e eu saí correndo. E ela que chorou e falou, mas ela nem se despediu de mim, eu já estava na escola, já conhecia as professoras. Isso.
Sim, fiquei bem, mas durante o ensino fundamental 1, os anos iniciais, os anos finais, eu tinha uma certa rigidez, uma expectativa minha mesmo com a performance. Como eu não era tão brilhante pedagogicamente, eu tinha que estudar muito. Então eu acho que eu perdi grandes oportunidades de viver a escola no que ela tem de mais amplo, de outros cursos, oficinas, esportes, porque eu queria muito performar, ter notas ótimas. Então eu ia para os plantões, ia para oficinas, fazia as aulas extras, conquistava as notas boas, mas eu acho que de uma maneira que hoje eu olho para trás e penso, poxa, dava para ter sido um pouco mais leve, sabe? Bem, nós vamos falar agora do bullying, como vocês sabem. Lúcia, eu vou começar com você. A gente tem uma lei, né, que trata disso, que é a Lei 13.185 de 2015, que institui o chamado Programa de Combate à Intimidação Sistemática. E essa lei dá uma definição de bullying que é a seguinte: bullying é todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem uma motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Essa é uma definição bem geral e ela é bem técnica também, né, bastante contaminada pelo jargão do direito. Eu queria que você, Lucy, como educadora, desse uma definição de bullying bem simples, assim, que as pessoas pudessem entender. Então, bullying é uma violência, né? Mas não é qualquer tipo de violência, é uma violência específica. O bullying não é um revide, né? Como a gente às vezes entende a agressão que acontece dentro do espaço escolar, que é algo, uma reação a uma determinada provocação. O bullying é uma violência em que o agressor ele tem uma intenção de machucar, humilhar, constranger uma outra pessoa e muitas vezes essa outra pessoa não faz parte do círculo de amizade dele. Isso torna essa violência bastante peculiar. Geralmente é uma pessoa que não é popular, né? A vítima, né? O alvo é uma pessoa que não é popular, mas é uma pessoa que é vista como diferente, tem um funcionamento diferente. A outra questão que é específica do bullying é a repetição. Então, é algo que acontece, não é só um episódio, não é uma situação ocasional. O bullying é algo que é sistemático, ele vai acontecendo de tempos em tempos. Uma outra situação é que o agressor, ele geralmente faz, não para o adulto perceber, mas ele faz de uma forma que os outros ali da mesma idade percebam o que está acontecendo. Né? Então, a gente tem aí, nos casos de bullying, a figura do agressor, a figura do alvo, que é a vítima, e a figura dos espectadores, que também se alimentam e se reconhecem na figura do agressor. O espectador também é uma função bastante peculiar nesse tipo de violência, porque, de certa forma, ele tem medo de se tornar alvo. Então, ele corresponde à expectativa do agressor, ele olha a vítima também do mesmo modo que o agressor, então ele valida o que está acontecendo. Muitas vezes eles imaginam o espectador imagina que foi algo que a vítima merece, passar por isso, que ela que provocou esse movimento. E a vítima tem também uma fragilidade no sentido de entender, muitas vezes, que ela é de fato diferente. Por exemplo, ela não faz parte do grupo dos populares. O agressor, muitas vezes, ele se reconhece como parte desse grupo dos populares. Eu acho que a Lúcia já trouxe uma contribuição importante sobre o conceito, né, ampliando bastante o que está na lei. A gente sabe que bullying é um anglicismo, né? Não é uma palavra da língua portuguesa e muitos fenômenos acabam sendo traduzidos para o português. Eu me lembro que uma amiga, há muitos anos, quando começou a estudar bullying, ela quis traduzir o termo e não pegou, que era para violência moral. Uhum. Você acha que tem alguma hipótese de por que não funcionou a gente chamar bullying no Brasil de violência moral? E você também tem uma particularidade na sua trajetória, que você também trabalhou com crianças. Eu te perguntaria se o bullying tem idade. Então, assim, bullying acontece com adulto, acontece com criança pequena, e se você tem alguma hipótese sobre por que violência moral não daria conta do que significa esse conceito?
Eu acho que respondendo a sua primeira pergunta, talvez uma hipótese aqui é porque eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento moral ainda, pensando na construção de uma perspectiva mais ética dos sujeitos, acho que as pessoas ainda associam muito ao senso comum da moralidade, uma coisa meio cívica, moral. E aí eu acho que não pega por isso, porque parece algo entre certo e errado, o que é e o que não é, de uma forma muito marcada. E o bullying é um fenômeno que, na verdade, tão complexo que é, tá aqui para mostrar pra gente que as relações não têm nada de chapadas. Então, essa é uma hipótese que eu tenho, que eu acho que a questão da moralidade aí fica talvez mal compreendida quando a gente vai falar sobre isso. Como você estava dizendo, o bullying ele acontece por regra entre pares. Então você não tem um adulto fazendo bullying com uma criança ou com um adolescente. O bullying é entre pares. Ele é um fenômeno de grupo, então por isso, como a Lucy bem disse, a gente não tem somente o autor e o alvo. A gente tem sempre a plateia, então são pelo menos 3. Ele é um fenômeno de grupo e, como a Lucy também bem disse, ele acontece longe dos olhos da autoridade. E aí, por isso que os trabalhos de prevenção e conscientização de toda a comunidade escolar são tão importantes. Porque, como você dizia no início, muito possivelmente vai ser alguém que está ali no pátio, ou o funcionário da portaria, alguém da limpeza que vai ter dados ali para quando a gente for colher dados para fazer observação, que são dados precisos para a gente poder entender e falar, nossa, tinha algo ali acontecendo que escapou ao olhar do professor, escapou ao olhar do coordenador. Porque, de fato, ele é um fenômeno que ele se define por isso, de escapar, de fato, aos olhos da autoridade, do que a criança ou o adolescente reconhecem como autoridade. E aí, quando você me pergunta, né, se tem idade, eu acho que ele não tem idade, digo isso por experiência, o que a literatura também nos conta, mas eu entendo que, conforme as crianças, né, os estudantes vão ficando mais velhos, fica mais difícil e mais incidente o fenômeno. Por quê? Porque a criança ainda tem no adulto uma referência afetiva muito grande. A criança quer tá bem para o adulto, ela busca o adulto, ela pede mais ajuda. E ela tem menos recurso para tornar a coisa nebulosa. O adolescente tem muito mais recurso para mascarar algo que ele está sentindo. Tem algo próprio da adolescência, que é quando aquele adolescente fica mais recluso ou mais evasivo, a gente entende como natural, adolescente, aborrecente. A criança não, a criança é mais transparente. E, por fim, eu acho também que o adolescente, ele tem uma preocupação maior em estar bem entre o par, o fenômeno do grupo, que é tão comum na adolescência. Para a criança, não. A criança ainda tem, como eu dizia, o adulto como uma grande referência. Então, ela quer que o professor entenda que ela está bem, quer que o professor veja que ela não está bem. No adolescente, isso está muito mais referenciado aos pares. Então, fica muito mais difícil a gente conseguir entrar, pescar, acessar. Por mais que você pergunte, com o adolescente acho que é mais fácil a gente conseguir dados precisos. A criança entrega mais. A criança não deteria, assim, esse conjunto de estratégias para dar conta desse tipo de violência. Bem interessante. Com as definições de vocês, eu acho que já dá para ter uma boa dimensão do problema, desse problemão que a gente enfrenta. E eu queria que vocês falassem um pouco, vou começar pela Carol, que estratégias objetivas uma escola deve adotar para prevenir efetivamente o bullying. Você já começou a falar um pouco sobre isso na tua fala, mas eu queria que você tornasse essas ideias um pouco mais explícitas, por favor. Eu acho que quando a gente pensa na escola e na comunidade, é muito importante a gente falar e cuidar do clima escolar. E quando eu falo clima, na literatura escolhe-se inclusive esse termo, justamente porque é algo que escapa ao dito, ao verbal necessariamente. É algo de um clima, é coisa que a gente sente, como uma brisa. Então, é o que a criança, o adolescente, aquele estudante, vai aprender das relações que ela vê. Não adianta o texto lido dizer que é importante você respeitar todo mundo, ou na bronca que ela vai levar da coordenadora, dizer, olha, você precisa respeitar a todos. Se ela vê que na escola a relação entre os adultos e estudantes não tem respeito, não tem gentileza, não tem cordialidade, não tem colaboração. Então, o projeto pedagógico, ele precisa se pautar de uma maneira que ele contribua e faça, né, favoreça com que toda a comunidade possa, de fato, agir colaborativamente uns com os outros. Isso é que a gente chama de clima escolar, quando as relações todas se dão de uma forma harmônica, o que não significa sem conflito. Que aí é que eu acho que é uma segunda etapa, que é poder considerar, dentro do projeto pedagógico, o conflito como uma grande oportunidade, na verdade, de aprendizagem, de lidar com a diferença, que é fundamental quando a gente vai pensar em prevenção de bullying. Então, quando a gente coloca, ou vê dentro de algumas salas de aulas, ou condução de professores, orientação, tentando fazer regras e combinados que evitem o conflito, a gente abre mão dessa grande oportunidade. Porque quando a gente entra em conflito, é quando eu vou olhar, e aí quando eu falo conflito, uma coisa importante de colocar, que é diferente de uma relação de bullying, é que eu não tenho o desequilíbrio de poder. Conflito é de igual para igual. Você quer uma coisa, eu também quero, ou eu quero algo diferente. Como é que a gente lida com isso? E aí, quando eu tenho um conflito posto, a mediação, que tem que ser qualificada, claro, mas a mediação, ela pressupõe, então, que para essa criança, eu digo da criança porque a gente está pensando aí, talvez, no início da formação, mas para o adolescente também vale, é poder olhar e dizer, tá, eu quero muito isso, o Wilton também quer. Tem algo que a gente fala pouco e que eu entendo que a gente precisa falar mais, de uma maneira até mais honesta, que tem um grau de satisfação, de
perceber, de entender que eu consegui te persuadir um tanto para o meu desejo, isso é satisfatório, isso faz eu me ver como valor. Porque eu falo, poxa, meu ponto de vista foi considerado. Consegui que o Wilton fosse convencido tanto pelo que eu quis. E a partir daí, de poder sentir esse prazer, em se entender como valor, alguém que tem um ponto de vista que é digno de ser confiado, que é digno de ser, né, colocado em pauta, que eu vou poder, no momento futuro, dizer, poxa, pra mim foi prazeroso. O Wilton também tem direito de ter isso. Ele cedeu aquela vez, agora eu vou ceder. Ah, é isso então que você estava falando sobre ser generoso? Entendi. E aí a gente começa a conseguir negociar. A negociação é uma etapa fundamental quando a gente pensa na coletividade, em trabalhar em grupos mais colaborativos. Isso só se dá quando a gente prevê o conflito como parte do dia a dia escolar. E aí, por fim, acho que duas coisas é reconhecer as ações e estratégias de estudantes ou grupo de estudantes que, de fato, promovem generosidade, colaboratividade. Então, talvez quando um grupo de alunos cria um grupo de estudos para ajudar outros alunos, ou faz uma oficina em que vai ajudar um outro aluno com dificuldade. Essas coisas, às vezes, escapam à rotina escolar, da gente olhar e falar, poxa, que legal, então vamos dar um espaço, vamos dar um horário, vamos reservar uma sala para isso. E criar, acho que, canais de comunicação que possam ser para os estudantes acesso para pedidos de ajuda, quando eles se sentem mal, não escutados, enfim, vítimas de violência, enfim, ou de discriminação, que não somente o adulto. Então, talvez poder pensar em grupos, e aí tem metodologias, né, e literatura que conta disso, de grupos de estudantes que oferecem ajuda, que se colocam como canais de escuta, que podem levar isso, então, para o adulto num momento posterior. Eu acho que poder fluir o diálogo para qualquer tipo de situação vivida na escola também favorece. Estou aqui te ouvindo e pensando que, na verdade, o que você está propondo, a gente está falando, obviamente, sobre o bullying, mas é muito maior do que isso, né? Que quando você cria essas oportunidades, pensando na escola como um laboratório social, no melhor sentido que essa expressão significa, nós estamos falando do tipo de adultos que essas crianças e adolescentes vão se tornar. Sim. Porque negociar com alguém, persuadir alguém, saber quando você não conseguiu persuadir e conseguir conviver com isso está no mundo do trabalho, por exemplo, entre os adultos. Porque é muito comum, né, nós que trabalhamos, né, que estamos no mundo dos adultos, perceber vários adultos com um comportamento ou com traços muito parecidos com os adolescentes. Isso é muito curioso, quer dizer, faltou, certamente, oportunidade para que isso fosse sendo desenvolvido, para que eles fossem educados para isso, né? Quando se fala em educação de competência socioemocional, a gente está falando disso, né? Uhum. Isso tudo numa escola deve ser conteúdo. Acho bem importante isso que a Carol traz. Lúcia, quando você pensa num conceito de ambiente saudável, que não é um ambiente sem conflito, como a Carol bem lembrou, que estimula essa convivência positiva entre crianças e adolescentes e que preveniria efetivamente o bullying, o que você poderia comentar a respeito? Eu acredito muito que, além do que a Carol nos colocou sobre o clima escolar, eu acredito que o que constrói esse clima escolar é o currículo. Então, eu acredito que a responsabilidade de toda a comunidade, em parceria com as famílias, desenvolver esse clima. Se o currículo traz a diferença como um valor, como uma perspectiva de mundo que interessa a todos, eu acredito que a diferença deixa de ser um ponto, um aspecto que possa servir como forma de agressão, né? Embora não haja uma característica, muitas vezes, que justifique esse tipo de violência, mas o que eu vejo ultimamente é que as vítimas, muitas vezes, têm um modo de existir que é muito diferente, que pode soar para o agressor como fragilidade. Há casos que sim, que pode soar como fragilidades, mas há casos que pode só se tratar de uma pessoa que tem um funcionamento, um modo de existir e de viver diferente de um padrão de normalidade que os próprios adolescentes vão construindo. Então, se o currículo já discute e propõe diferentes formas de ver o mundo e de pertencer a esse mundo, eu acredito que é uma forma dos adolescentes entenderem o que de fato importa. A outra questão é que na contemporaneidade, muitas vezes o desempenho acadêmico ganha uma importância maior do que o modo como você convive com o outro. E eu acredito que a escola precisa trazer contrapontos a isso que o mundo propõe aos estudantes. É importante, sim, que você se destaque, que você tenha um bom desempenho acadêmico, mas é importante também você aprender a lidar com você mesmo e com o outro. Eu acho que a escola também precisa questionar o que o mundo tem apresentado
aos nossos adolescentes e às nossas crianças. O mundo está muito violento. E se a gente não significa essa violência como um problema, os nossos adolescentes terão poucas ferramentas de significar sozinhos. Então, eu acho importante que esteja presente no currículo escolar possibilidades da gente construir uma crítica às formas de violência que muitas vezes estão validadas no mundo e que a gente também mostre saídas para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. O que seria um mundo em que os conflitos existissem, mas que isso não significasse a desumanização do outro. E a desumanização do outro tem a ver com a humilhação, o constrangimento, essas tecnologias de reduzir o outro. É importante ressaltar também que quando um adolescente se vê capaz de uma situação como essa, como o bullying, ele também está comprometendo a sua própria humanidade. Por isso, a gente precisa lidar com todos, com a vítima, com o agressor e com os espectadores. E hoje em dia também, no mundo contemporâneo, a gente tem a espetacularização da violência, né? Então, eu acho que nesse sentido, eu gosto de autores e autoras que falam o quanto a escola precisa trazer o mundo para dentro da sala de aula e que isso signifique uma construção de uma comunidade em que todos se sintam parte dela. Eu não acredito em situações específicas para trabalhar com um currículo socioemocional. Eu acredito que todas as aulas têm a potencialidade de apresentar para os alunos novas formas de viver e conviver. As aulas e as relações, né, Lúcia? Exatamente. Que se dão dentro e fora da sala. Acho muito importante isso que você traz. A Lucy, ela se refere, pensando nesses 3 elementos que constituem o fenômeno, né? A Lucy se refere às pessoas que causam o bullying, né, provocam isso, como agressores, mas a parte da literatura vai preferir chamá-los de autores, em lugar de agressores, né? Vocês teriam algum comentário para fazer a respeito disso, né? Por que chamar de autor e não de agressor, já que as palavras valem tanto? Eu acho que parte de uma perspectiva que tem a ver, acho que com a questão das ações, das intervenções, que é uma mudança de paradigma. É você poder olhar para esse estudante, criança ou adolescente, como alguém que intencionalmente está querendo machucar um outro. Isso diz algo. Então, a intervenção, quando ela parte daí, você coloca, poxa, é um adolescente, uma criança que precisa também ser cuidado, precisa também ser escutado. Tem algo aqui que não tá bom. Não era esperado que fosse isso. Tem a ver com o que a Lucy traz. O mundo tá violento. Essas crianças e adolescentes estão tendo acesso às coisas que eles mal conseguem dar nome. Então, quando a gente tira a nomenclatura de agressor e não coloca, né, que leva a gente imediatamente para uma intervenção punitiva, né, uma sanção que vai punir, não necessariamente que vai ter o caráter de reparar. E a gente coloca como autor, é isso, você foi autor de uma atitude muito séria. Isso responsabiliza, né, ou corresponsabiliza, mas tira a ideia, acho que, de punição. É o que eu acho que passa por uma mudança de paradigma da compreensão do fenômeno. Isso, o que você está chamando de reparação? O que significa isso? Reparação é quando é possível oferecer um modo de retratar, olhar para a situação e para o dano causado de uma maneira em que você se implique, mas que tenha a ver com exatamente com aquilo que foi perdido, com aquilo que foi feito, com a intenção que se teve com aquele ato, ou com o que deixou de se considerar. Então, eu não pensei que você pudesse se sentir assim. Então, tá bom. Então, você vai ter que fazer algo com esse colega que passe por escutá-lo, por olhar para os seus próprios sentimentos, porque tem algo na percepção do sentimento do outro que te escapou quando você tem uma fala dessa em público que não pressupõe que ele pudesse se magoar. Como é que é com você? Como é que é quando isso acontece com você? Quando a gente fala de punir, não necessariamente a punição tem a ver com isso, com a intenção que levou ao ato e com o efeito que ela gerou. Então, quando eu reparo, eu tendo a dentro daquela perspectiva da negociação, poder olhar para o outro e estabelecer um significado a partir daquilo que de fato levou pensando nessa dor desse outro, né? Isso é muito interessante. E o que motivou o autor a agir. Acho que são essas duas coisas. Eu reparo na tentativa de reparar a relação, né? O que eu fico pensando é que o nome, ele vai servir para ajudar esse adolescente, essa criança a entender o que está acontecendo e o que isso significa no mundo. Então, há situações que é importante que se diga autor, principalmente para os mais novos. Mas hoje em dia a gente tem adolescentes que também estudam sobre bullying. Eles, até dentro da escola, eles sabem nomear, eles sabem quais são as consequências, muitas vezes. Eles acessam essa referência, eles acessam na internet, né? Essas nomenclaturas que também acontecem na escola, até porque também há situações
que o autor já viveu essa situação como vítima ou como espectador. Eu acho que eu estou pensando aqui por que eu disse agressor. Porque à medida que ele avança também, talvez, se eu entender que para ele vai fazer sentido, vai causar algum impacto essa outra palavra, eu acho importante ele lidar com ela também. Né? Se isso vai mobilizá-lo, se isso vai fazê-lo entender o que está acontecendo com ele mesmo e o que se passou com o outro, eu acho que a gente pode pensar qual é a palavra. Eu concordo com essa preocupação de não ficar algo da perspectiva punitivista e vir por uma perspectiva da reparação, da conscientização e da mudança de comportamento, né? Então, o que eu fico pensando para esses adolescentes de hoje, o que faz sentido para que ele compreenda o que aconteceu quando ele toma determinadas atitudes. Vamos imaginar que vocês estão acompanhando um caso de bullying, né, ou de suspeita de bullying. O que é que se faz primeiro? Existe um protocolo para isso? Existe um protocolo, tem um protocolo que chama Método de Preocupação Compartilhada, é de um psicólogo e pesquisador estonês, que chama Anatol Pikas. E ele trata de algumas etapas que pressupõem, na verdade, uma intervenção que é qualificada. Então, ele coloca que aqueles canais de comunicação que eu dizia, de ter canais abertos, que não só na figura do adulto, eles são pressuposto para esse protocolo funcionar. A partir, então, da suspeita ou, de fato, de você tem uma situação que se configura como bullying, isso é importante marcar, que eu acho que é um diferencial do protocolo, que é você não sair agindo. Muitas vezes a gente acha que, poxa, é uma situação muito séria, agressão, tem uma criança, um adolescente sofrendo, vamos agir logo, uma intervenção mais enérgica e acabar com isso. É importante lembrar que o bullying tem algumas particularidades, como a gente dizia no início, mas o desequilíbrio de força entre os envolvidos, ele faz com que o curso da intervenção seja outro. Uma mediação convencional não surte efeito, a literatura aponta isso. Então, a ideia é, poxa, sei que tem uma situação de bullying acontecendo, eu tenho fortes indícios de, eu vou colher dados. E aí é importante a equipe estar qualificada, ter parceria com a família para poder segurar a ansiedade e dizer, eu sei o que eu estou fazendo, confia em mim, você vai colher dados. Então, é observação de pátio, de recreio, observação de aula, ver essas crianças ou adolescentes interagindo e ter, de fato, as cenas acontecendo e ali registradas. O registro também é uma parte muito importante do protocolo, porque ele vai poder ajudar a gente a estabelecer as ações de uma forma longitudinal e poder fazer com que a gente trabalhe com os envolvidos de uma maneira com que eu tenha a cena para poder trabalhar com ele. Acho que vai ficar mais claro conforme eu for explicando. Depois que tem todas as cenas observadas, então em diferentes espaços da escola, diferentes relações desses envolvidos, você então começa a chamá-los para entrevistas individuais. E aí é importante cuidar também do espaço físico, não ser uma sala que tem muita circulação. E aí não se trata de uma... Começa-se pelo autor, na verdade, autor ou coautores, quando acontece, mas sempre individualmente. E aí não se trata de acusar. Como eu dizia antes, na pergunta que você tinha feito anteriormente, trata-se de olhar e entender, olha, tem algo aqui que não vai bem. Então, eu vou apresentar os registros que eu tenho e dizer, vi isso acontecendo. O que você tem a me dizer sobre essa cena? É muito comum que o autor diga, nem percebi, não me lembro. E aí, a gente pode confrontar com o registro. Por isso que o registro é fundamental. Aí é poder dizer, olha, mas o Wilton se levantou e saiu correndo. Você estava lá, eu também estava. Você não percebeu? Porque aí, com o dado, fica mais difícil de escapar, do autor escapar. Depois de feita essa primeira intervenção com o autor, e aí é importante voltar a dizer que muito objetivo é sensibilizá-lo para o que pode ter tido, né, de consequência daquela atitude, aí a gente chama os alvos. E aí, conversando com o alvo, a ideia também Só depois. Depois de ter alguns dados separado também. E aí, quando você conversa com o alvo, é claro que um primeiro momento é oferecer escuta, é acolhimento. É comum também que a criança ou adolescente que seja alvo de bullying negue, porque não é uma posição fácil ou tão tranquila de dizer que se está vivendo. Então, você também usa os mesmos registros para dizer, olha, mas eu vi isso acontecendo, eu percebi que a segunda aula de educação física que você não sobe, que você disse que você está com dor de cabeça, eu vi que você saiu chorando e ficou um tempo no banheiro. Você vai trazendo dados e aí, quando você estabelece um vínculo de confiança maior com esse estudante, é importante, então, que você possa, com um vínculo estabelecido, eu volto a dizer,
começar a trabalhar com ele assim, mas o que será que tem que também te favorece estar nessa posição? Não é responsabilizá-lo pelo que ele está sofrendo, mas é poder fortalecê-lo para assim, como é que você pode sair dessa situação? Será que você podia ter pedido ajuda? Será que você podia ter dito, chega? Será que você podia ter vindo com uma camiseta diferente que tinha um dizer? Enfim, sei lá, tô pensando coisas aqui espontâneas. Formas de comunicar isso. Exato, Né? como é que você não se perpetua nesse lugar? A partir daí, então, ativa seus espectadores, e aí também como sensibilização, porque como a Lucy bem disse antes, a literatura também indica pra gente que é muito comum que os espectadores não façam nada, porque em geral eles dependem e precisam das mesmas mediações que os autores e os alvos. Às vezes eles carecem de valores morais, dessa percepção em relação ao outro, um pouco mais generosa, um pouco mais colaborativa, e às vezes têm medo, não sabem como agir ou como responder, então precisam também se fortalecer. E aí a gente conversa com eles, os coloca ali também como corresponsáveis, e aí numa quarta etapa, conversa-se com as famílias, apresenta todo o trabalho feito e segue-se então as entrevistas de monitoramento, que é uma etapa fundamental, porque aí a gente consegue contar para todos os envolvidos que assim, não passou. Não é que a gente fez uma conversa e tá tudo certo. Eu tô de olho ainda, eu tô te acompanhando. O que pro alvo é muito importante nesse processo de fortalecimento, que é poder dizer, eu tô com você, eu sigo com você. Tô um pouco mais distante aqui, vi que você conseguiu ali um dia dizer uma coisa mais firme, foi legal, mas eu tô do seu lado. Volta a me contar se acontecer. E aí as entrevistas de monitoramento seguem. Fiquei pensando sobre o que você estava falando, Carol, que é um pouco esse tempo da escola, que é um tempo um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas, às vezes, dentro do âmbito familiar. Na escola, a gente vai precisar conversar com mais gente, observar mais coisas, antes de sair tomando atitudes. Em geral, quando se faz isso, né, se toma as atitudes de forma não muito refletida, em geral dá errado. Tem um filme interessante que eu indicaria, que se chama A Caça, que não trata de bullying, mas é um filme dinamarquês que vocês devem conhecer, muito interessante, né, herdeiro do Dogma, que é um movimento da Dinamarca importante, e em que mostra exatamente uma escola, é do Thomas Vinterberg, esse filme mostra como é que uma escola pode se atrapalhar na condução de algum caso difícil. Por isso que é tão importante, de fato, a gente dar os passos para trás, respirar, porque isso também vai tomando as pessoas, os adultos que cuidam daquela situação, eles também se veem na obrigação e às vezes emocionalmente muito envolvidos com a história e querem resolver isso rapidamente. Antes de passar ao próximo bloco, eu tenho uma pergunta para vocês. Estávamos falando agora de escola, né? Como é que uma escola faz? A Carol deu algumas dicas bem preciosas, mostrando como é que esse protocolo é feito e também adaptado à realidade daquele país, daquela escola, etc., né? Mas como é que as famílias podem ajudar? Porque elas estão fora da situação de bullying. O que você pensa, Lúcia, assim, de cara? Tanto a prevenir quanto para remediar esses casos. É muito difícil para a família quando o caso acontece. Tanto para a família do autor, quanto para a família da vítima. Elas ficam numa situação também de precisar de um tempo. Ora, elas querem uma atitude rápida da escola. Ora, elas entram num estado assim, mas por isso que a documentação é importante. Quase na defensiva do filho autor. Porque é muito difícil mesmo saber que seu filho foi capaz de determinadas violências, né? São violências sistemáticas, são violências intencionais, nada aconteceu sem querer. E o primeiro movimento da família, muitas vezes, é, não, peraí, como você viu, como você sabe? E aí tem um movimento nosso, né, como responsáveis na formação desses alunos, que é trazer essa família para perto, a família do autor. Né, trazer para perto e entender que a gente pode fazer um trabalho de transformação com esse estudante. Né? Se a gente estiver em parceria, a gente tem mais chances de fazer com que essa situação se transforme, de fato. Então, depois dessa fase peraí, o que você está dizendo, deixa eu ver... Tem uma fase que, peraí, então me conta mais, me ensina o que eu faço com esse meu filho. Muitas vezes as famílias também não sabem o que fazer. Sim. Né? Então, a formação dos profissionais em educação que vivem esse contexto é muito importante para trazer essa família para perto. Em relação à família da vítima, é uma dor, só que é uma dor diferente, é uma dor quase... eu sei do que você está falando, poderia ter acontecido comigo. Ou como é que eu não vi, como né? Como é que eu não vi, a minha filha ficou desprotegida. E ela vai transferir esse estado de desproteção para a escola. Ela tem uma fase que ela vai dizer também por que vocês não viram, quanto tempo está acontecendo. E aí também a gente tem um movimento de trazer essa família para perto e explicar esse fenômeno e o que a gente vai fazer
para que a escola volte a se tornar um local seguro para esse adolescente, para essa criança. Acho que essa é a grande virada. Como é que eu repactuo com a família que a escola é, de fato, um local seguro para o alvo, né? Para aquela que foi a vítima. Agora, como um trabalho preventivo das famílias, eu acho que as famílias, elas também, às vezes, ficam sem ferramentas para lidar com o excesso de informações que a juventude e até mesmo as crianças têm hoje em dia. As famílias precisam monitorar o que os filhos veem. Não é no sentido de invadir a privacidade, se uma criança ainda é possível, mas para o adolescente não dá. Não é no sentido da invasão, mas no sentido de estamos juntos e eu cuido de você. Eu sou responsável e eu cuido de você. Então, nessa ideia do cuidado, a família vai entender qual é o repertório, o vocabulário que o filho está usando. O que ele faz no momento de um jogo, por exemplo. Muitas vezes a gente percebe o nível de violência que começou a ser tratado de forma banalizada entre os jovens quando eles estão jogando. E isso é uma ótima oportunidade para discutir algumas coisas, né? Para que a violência não seja banalizada. Muitas vezes o que eles estão conversando nos corredores, uma atividade que eu faço com os estudantes, que mostra um pouco como eles vivem, né, esse mundo contemporâneo. Chama Círculo do Elogio. Então, a gente faz um círculo e cada um tem que olhar para quem estiver do lado e falar um elogio que só cabe àquela pessoa. Não pode ser algo genérico. Porque eles não podem falar, legal, né? E aí fica todo mundo com uma tensão, assim. Dos dois lados, dos dois lados. E aí, pensando no que eu vou falar e o que eu vou receber. E aí, ele, na primeira rodada, geralmente fica algo um pouco engasgado, né? Você é tal. E aí eu discuto com eles, assim, porque eu vejo nos corredores uma forma de se reportar ao outro, muitas vezes muito violenta, né? Com um repertório muito agressivo. E aí eles vão para esse lugar de fazer o elogio e percebem que é muito mais fácil dizer algo que desagrada do que algo que agrada. E aí, na segunda rodada, já é mais fluido, né? Eu, geralmente, fico até emocionada, porque eles começam a falar coisas muito bonitas que eles nem sabiam, muitas vezes, que eram capazes de dizer. E eu tive um retorno, 2 semanas atrás, de uma aluna que disse: Lúcia, é tão bom quando você faz esse tipo de atividade, porque eu não imaginava que alguém poderia me dizer o que eu ouvi. Eu não imaginava que eu sou assim, que a pessoa me vê dessa forma. Então, eu acho que a gente precisa radicalizar nas experiências de afetos amorosos. Radicalizar mesmo. Eu acho que esse é um modelo de sociedade que a gente pode apresentar aos mais novos. Então, elogiar roupa, elogiar o modo de andar, o modo de se vestir, não só quando tira a nota boa, né? Mas esses pequenos detalhes fazem muita diferença. Muita diferença. Muito. Bom, você começou dando um exemplo, então a gente passa para o próximo bloco. O fato é, nós já definimos aqui o que é bullying, falamos sobre protocolos, né, prevenção, o que alguns estudiosos chamam também de pós-venção, etc., né? Nesse bloco, a ideia é fazer com que essa conversa se torne um pouco mais concreta. Eu queria que vocês contassem uma situação real em que vocês enfrentaram no universo do trabalho, do que vocês fazem, que é orientar adolescentes ou mesmo crianças, no caso da Carol. Eu queria que vocês contassem pra gente como é que vocês... O que aconteceu e como é que vocês conseguiram lidar com isso, pensando nesses 3 atores que compõem esse fenômeno tão terrível, né? Eu acho que o mais emblemático foi com um grupo de alunos do 5º ano do ensino fundamental. Eu vou dar nome fictícios a eles, senão eu não consigo contar. Vou chamá-los de Bruno, o autor, e Fabrício, o alvo. A queixa chegou, a denúncia pela família do Fabrício, nos dizendo que o Fabrício estava em sofrimento, não querendo vir para a escola, fazendo febre antes de chegar, chorando em casa. E pra gente foi um dado importante porque a gente estava tratando até então como uma situação de conflito, sem desequilíbrio de poder entre os 2 estudantes. E quando a família traz essas informações, a gente fala, opa, então vamos cuidar disso de um outro jeito. E aí, então,
tem um trabalho de sensibilização, até de certo convencimento da família de dizer, olha, calma, eu preciso colher alguns dados e ir atrás de mais informações, porque isso que vocês estão nos trazendo é novo em alguma medida, e a gente vai precisar trabalhar com isso com responsabilidade. E aí fui fazer a etapa das observações, colhi dados com os professores, assistentes, outros funcionários da escola, entrei muito em aula, acompanhei essas crianças, recreio, pátio, saída, entrada, e aí então chamei o Bruno para conversar. O Bruno, a princípio, muito resistente, então negava. Não vi isso, mas é que o Fabrício também é um super chato. E aquilo que eu dizia, de ter a cena descrita, ajudava. Porque aí eu tinha os dados e eu dizia, falava pra ele, mas eu vi que você e os meninos, seus colegas, riram em determinado momento, me pareceu que aconteceu algo ali. E é muito importante, tanto em qualquer uma das entrevistas que a gente faz, poder usar uma linguagem que é mais descritiva. Então, evitar atribuir algum juízo de valor, porque isso distancia o interlocutor. Então, colocar a cena como ela tá. E aí, fui então conversando com o Bruno, na ideia então de sensibilizá-lo, responsabilizá-lo um pouco, e então fui para o Fabrício. Nas conversas com o Fabrício, ele também resistia, ele dizia não é tão assim, não tá tudo bem, não preciso de ajuda, mas com os dados ele também não conseguia sustentar a negativa, ele até caía em contradição. Até que em certo momento começou a chorar e disse, tá de fato muito difícil. E a gente foi trabalhando com ele essa estratégia então do fortalecimento. Algo que eu fiz, como a Lúcia dizia, a gente vai criando um pouco o nosso próprio estilo a partir das experiências e da particularidade dos casos. Que foram duas coisas. A primeira, acionar a rede de apoio desses dois alunos. Então, os dois tinham psicólogos, terapia que eles faziam. E eu acionava esses profissionais, trocava muito com eles. Diretamente, ligava, fazia atendimento com a anuência das famílias, claro. Mas podendo trocar com eles sobre o que estava acontecendo. Então, eles me davam dados importantes. E aí, com o Fabrício, rolou um movimento muito interessante. Que foi, de algum momento, poder, com o apoio do psicólogo, trabalhar com ele. O que você ganha também com essa postura um pouco mais frágil? Porque aí ele foi podendo dar nome meses, tá? Meses. Ele tem mais atenção da mãe do que o irmão. No trabalho de grupo, ele fica com as tarefas mais fáceis. Então, a gente foi entendendo que, olha, então tem algo aqui de que ser frágil, te coloca nessa posição que é muito ruim, que é de violência, isso não pode mais acontecer. Mas tem algo que ganha aqui, tá compensando? Vamos olhar, vamos pesar. Fui, então, também acionei os espectadores que eram amigos do Bruno, e aí pude, então, colocá-los como corresponsáveis, e o apoio deles foi fundamental, porque eles nunca confrontaram o Bruno, não conseguiram, como eu dizia, os espectadores às vezes não têm força para fazê-lo, e tampouco precisava. Porque ele pode ser o próximo. E porque eles conseguiram encontrar em mim um ponto de apoio, então eles vinham me contar, Carol, hoje na aula de educação física aconteceu de novo, fez isso. E aí eu conseguia manejar. Outra coisa que eu fiz, porque a tratativa com o Bruno estava um pouco mais custosa, e claro que com as mediações, né, com as entrevistas, na verdade, as provocações foram diminuindo, mas elas não interrompiam. E a família do Fabrício muito ansiosa, naturalmente, para que algo fosse feito de uma maneira mais imediata, né, de uma maneira mais efetiva. E aí eu tive uma sacada, que isso também foge ao protocolo, que foi propor um atendimento do Bruno com a mãe dele, que era uma que também me dizia, não vejo tanto assim, não vejo ele com potencial para agredir desse jeito. E quando eu coloco os dois na mesma sala, ainda que o Bruno soubesse, quando ele entra na sala, ele desaba. E aí ele escondia a cara, ele escondia a cara. E aí foi um atendimento muito bonito, porque a mãe consegue dizer pra ele, pode me contar qualquer coisa que você tenha feito que eu não vou deixar de te amar. A gente vai olhar pra isso. E aí ele consegue dizer, eu odeio o Fabrício. Ele consegue tudo o que ele quer. E ele fala, e aí vem um monte de coisa. E aí a mãe chora, a gente consegue... E a partir dali é a virada de chave do caso. Então eu digo, isso não tá dentro do protocolo, mas porque eu também tinha muito vínculo com a família já, porque atendendo elas há meses, passou férias, a gente voltou, continuou. As famílias tinham uma relação de confiança com a escola e isso possibilitou o Bruno assumir um lugar de mais vulnerabilidade. Inclusive porque quando a gente fala do universo masculino, isso não é fácil, né? Mas aí é tema para outro videocast. Mas aí, seguindo com isso, ele conseguiu dar nome pro que ele sentia pro Fabrício. O Fabrício, nessa, conseguiu também se fortalecer, volto a dizer, com o apoio da terapia dos dois, isso foi fundamental. Eles conseguiram terminar o ano com uma relação de cordialidade, não viraram amigos, não tinham uma relação próxima, mas conviviam com respeito, conseguiam em certo momento, eu fui fazendo monitoramento também até o final do ano, então chamava pontualmente um ou outro para conversar e eles sabiam disso. Sabiam que eu conversava com um, sabiam que eu conversava com o outro. E em certo momento o Fabrício me diz, eu acho até que eu já posso fazer trabalho em grupo com o Bruno. E eu falei, que interessante. Então acho que agora dá. Ocupando um outro lugar, né? Sim. Porque um outro lugar simbólico. Quando a gente pensa também nas relações das famílias com essas histórias, né? É muito comum que as famílias assumam lugares e posições diferentes, tendo em vista o que o filho ou a filha é dentro desse trio aí, né? Desse tripé.
eu já vi coisas assim, né, que as pessoas exigirem essa expulsão quando o meu filho é a vítima, né, e quando o meu filho passa a ser o autor, a gente precisa entender que ele também está no momento de desenvolvimento, etc. Precisa tomar cuidado, porque todas essas narrativas podem ser muito perigosas, né? A gente precisa, de fato, olhar para isso com muita crítica. E essa história que você contou, são histórias que me mostram que esse processo é longo. Ele é longo, ele envolve várias etapas e ele ensina muita coisa para além do fenômeno bullying, né? E muita coisa sobre as relações, e aí, repito, aquilo que eu falava no início, muitas coisas sobre o que esses adolescentes virão a ser como adultos e como é que eles se viram em outros espaços futuramente. Vou trazer agora a coisa para um âmbito mais pessoal. Então, esse quadro, a ideia é que vocês contem se vocês viveram alguma coisa parecida com isso quando vocês eram crianças, e voltando lá para aquela cena de quando vocês eram pequenas, vocês lá na escola. E quando era você? Vocês se lembram disso? Já se falava muito em bullying na época de vocês? Não, acho que não tinha o nome, não falava de bullying, e eram provocações que a gente tinha como muito normais, assim, banalizadas, todo mundo tinha um apelido, todo mundo... Tinha um que era mais ou menos zoado, mas todo mundo era. E a cena que eu lembro, é uma lembrança amarga pra mim, foi quando eu tava no final do ensino fundamental, nos anos finais, e depois um pouco pro ensino médio se estendeu, em que eu fui plateia de uma Você situação. se lembra disso? Me lembro com pesar, assim. Mas que hoje, pra mim, pra minha prática, traz reflexões muito importantes, assim. Porque eu consigo me revisitar e dizer, nossa, mas eu era tão reflexiva, era tão generosa, né? Escutava as minhas amigas, quem tava mal, terminava namoro, me ligava. E eu que acolhia e ocupei esse lugar por mais de ano, assim. Amigas minhas, quando a gente se encontrava fora da escola para estudar, para fazer uma festinha, enfim, elas ligavam, ficavam passando trotes para uma colega nossa de classe a respeito de uma característica física dela. E ficavam falando e gritando e dando esses apelidos para ela. E a gente era uma turma grande que ria muito, ria, se divertia. E hoje, né, estudando o tema, podendo pensar sobre isso, atender adolescentes, né, hoje, ou quando eu atendia as crianças, poder reconhecer que tinha para mim uma satisfação e uma sensação de proteção de, olha, eu estou no grupo dominante, eu estou no grupo que não é passível da zoação. Então, que bom que eu tô aqui. E eu conseguia gargalhar. Foi quando a mãe dessa colega abriu um boletim de ocorrência contra essas amigas, que eu olhei e falei, opa, e foi para mim, uma adolescente que eu julgo que fui, reflexiva, estudiosa, quando um regulador externo, super externo, a polícia entrou, que eu falei... Tem algo aqui que não... Muito grave. Muito grave. Aí que eu entendi que tinha um limite. Antes disso, não. O constrangimento dela, o que ela respondia, para de me ligar. A mãe dela, às vezes, pegava o telefone e dizia, para de ligar. Nada disso foi suficiente para me sensibilizar. Então, acho que isso traz um dado importante sobre o adolescente, que é essa ideia, né, que eu dizia no início, o pertencimento, a necessidade de pertencer, a vontade, né, o valor, a importância de pertencer ao grupo e de estar bem colocado no grupo é maior que talvez no valor moral, que eu julgo que naquele momento eu tinha, mas não sobressaiu. Sim. Sobressaiu estar bem no grupo e assim, eu não sou a que está sendo zoada agora, é ela. Então, vamos rir aqui que eu tô bem, posso ir para minha casa tranquila. Então, isso é bastante importante para a atuação que eu tenho hoje, mas sim, não me orgulho. E você, Lucy? Eu não me lembro de situação de bullying, nem que eu tenha presenciado. Eu sou uma mulher negra, o que eu vivi foi racismo ao longo de todo o meu processo de escolarização. Então, acho que esse é um fenômeno diferente. É diferente. Há alguns movimentos na academia de aproximar o conceito de bullying com o conceito de racismo. Eu sigo uma linha que não concorda com essa aproximação. Então, num outro momento que a gente for conversar sobre racismo, acho que tem vários episódios para contar, mas bullying... Eu não tenho, não fez parte da minha... Da tua história? Da minha história. Que você tem a lembrança, né? Porque... nem como espectadora. Perfeito. Eu fico pensando também, né, sobre o que vocês estão falando. Muitas famílias banalizam o fenômeno porque elas têm como referencial as suas próprias histórias escolares. É isso que acontece com as pessoas. Elas passam por escolas, em geral, elas têm um referencial do que elas consideram muito bom ou muito ruim, de acordo com as vivências que elas tiveram. E eu já atendi a famílias em que um pai ou uma mãe me disse algo como, mas você, na tua época, quando você estava na escola, você também não viveu isso? Isso não foi importante? Então, é muito importante trabalhar com eles a perspectiva de que
determinadas violências podem ser evitadas, ou melhor, determinadas violências, além de poderem ser evitadas, elas também serão aí, referenciais importantes para que a gente possa discutir as relações, a alteridade, a nossa possibilidade de viver com o outro como o outro, que foi algo que estava bastante presente, sobretudo na boca da Lucy, que é essa ideia dessas várias formas de existir que numa escola, sobretudo, elas precisam ser acolhidas, respeitadas, valorizadas, admiradas, que eu acho que aí é um processo gradativo que não é simples. Nós estamos chegando ao final do Saber em Movimento e um momento em que temos nosso quadro Biblioteca Cultural. Biblioteca Cultural. Eu peço a vocês que compartilhem alguma referência cultural. Pode ser um livro, um artigo, um filme, um podcast, um vídeo no YouTube que tenha alguma relação com o tema bullying, que foi o tema que nós discutimos aqui hoje. Olha, eu adorei um episódio do Café Filosófico, complementou muito o repertório que eu tenho sobre adolescência. É de uma psicanalista chamada Andréa Guerra, e ela fez um episódio chamado Adolescências Plurais. Então, essa ideia de que a gente precisa entender que não existe uma experiência universal de adolescência, que existem muitos movimentos e que muitas vezes a violência responde a uma ideia de padronização da experiência da adolescência, hegemônica, né? Uma referência única. Então, é muito interessante, dá para assistir em pílulas, dá para assistir inteiro, né? Tá no canal do Café Filosófico, no YouTube, e tem dois perfis no Instagram que eu acho que é muito interessante para famílias e até para adolescentes também. Um é de uma ebiatra chamada Jade Pedrosa, e a outra ela atende adolescentes, ela é psicóloga, Cláudia Alaminos, e ela dá muitas orientações para pais, e são orientações simples, que dá para se reconhecer, que fala sobre parentalidade também. Não é fácil, né? Também lidar com esse adolescente que habita a casa. E com esse compromisso, né, Lúcia? Que é Exato. você que precisa educar aquela pessoa que está na tua frente, não é algo simples mesmo. Exatamente. E você, Carol? Eu penso em 3 livros. O primeiro chama Ernesto. É um livro que eu acho que, na verdade, ele é para todas as idades, mas ele é um livro dedicado ao público infantil, infanto-juvenil, da Blandina de Franco e do Lolo, que é um ilustrador, enfim, maestral. E é um livro muito, muito sensível, que conta a história do Ernesto, que é um cara diferente. E todas as coisas que o Ernesto sofre, até um final ali que fica um pouco a ser discutido. Dá para a família ler com os filhos, dá para trabalhar na escola, dá para trabalhar com adolescente. É de uma sensibilidade ímpar, eu acho um livro incrível. A outra dica é um livro para educadores, pesquisadores do tema, que chama Conflitos na Instituição Educativa, Perigo ou Oportunidade, que é da Thelma Vinha e da Luciane Tonheta, que eu acho que traz, além de um referencial teórico importante, casos práticos de aplicação, de como lidar com conflitos em diversos contextos escolares, rede pública, rede privada. Eu acho que é um livro que traz dados bastante importantes e bastante aplicáveis. E, por fim, o Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, que eu acho que é um livro precioso também, que trata, inclusive, das emoções tão caras como a raiva no processo de aprendizagem, no processo educativo, das relações no ensinar e aprender. E eu acho que é uma leitura também que não só para quem é da área, é um livro precioso e preciso. Chegamos agora ao último bloco. Se eu fosse você, eu anotava. E para encerrar de uma forma bem didática, porque, enfim, esse programa está ligado a uma escola, nós vamos registrar os pontos mais importantes da nossa conversa, e aí eu conto com vocês para vocês me ajudarem a fazer uma síntese. De forma resumida, o que é bullying? Bullying é um tipo específico de violência presente no espaço escolar, principalmente. Ele tem uma característica que é o autor, a vítima e o espectador. Esse é um movimento bastante importante. Há uma intencionalidade, há repetição, há busca por um alvo lido como frágil. Ele acontece em grupo e longe do olhar das autoridades. Por isso que é importante que a comunidade seja acionada. E como é que a escola e a família podem ajudar a prevenir casos de bullying? Vamos começar pela escola. Construindo uma ideia de comunidade. Uma comunidade em que todos se sintam pertencendo, cuidados,
desejados, potencializados, em que as formas de violência sejam discutidas abertamente, que os adolescentes possam se posicionar, tomar decisões, se sintam responsáveis pela construção desse clima saudável para todos e todas que habitam esse espaço, que é o espaço escolar. E a família? A família, eu acho que entendendo que há parceiros potentes, interlocutores importantes na tarefa de educar, porque não é uma tarefa simples. E acho que, principalmente dentro disso que a Lucy fala, que eu acho que é um desdobramento, que é poder, na dinâmica da família, na rotina familiar, quando pensa-se nas conversas que vão ser colocadas, no que se vai assistir, quais viagens vão fazer, trabalhar a diversidade. Você dizia, né, de poder admirar também outras formas de viver, de estar, de existir. Então, que, ok, na nossa família a gente faz desse jeito, mas há outras formas de fazer, há outras formas de conceber, há outras formas de crer. Então, acho que poder trabalhar a diversidade como uma prática dentro da dinâmica familiar já é metade do caminho para poder conseguir trabalhar e evitar, na verdade, situações de violência como essas. E como é que a escola e a família podem mediar casos de bullying? Eu acredito que a família e a escola conseguem mediar seguindo esses passos, trocando informações, trazendo a fragilidade, entendendo que a escola, os profissionais da escola, são pessoas que podem ajudar, podem produzir transformação, né? E que, como a Carol disse, né, são oportunidades de aprendizagem. A gente precisa olhar dessa forma. São oportunidades para que essas crianças e adolescentes possam lidar com a situação num ambiente protegido. Porque fora da escola, a experiência já é outra e as consequências também. Protegido nesse caso, você quer dizer mediado, né? Mediado. Nesse sentido. Num ambiente que possa acolher, discutir, propor reflexões. É importante colocar também onde se espera que esse adolescente chegue. Eu acho que eu gosto muito da ideia de o que o adulto sonha também. E fazer com que esse adolescente, essa criança e o adulto possam sonhar juntos, que um mundo sem violência é um mundo bom para todo mundo. Então, que a gente possa acreditar nessa ideia, as famílias também acreditar, junto com a escola, nessa ideia de que é possível imaginar e sonhar e executar, produzir outros mundos. Acho que a perspectiva de abrir diálogo, acho que a família poder se mostrar de fato interessada e atenta ao que a criança ou o adolescente conta. Eu tenho uma ideia, que eu faço muito na intervenção, né, na orientação familiar, que é atentar para não cair na punição pelo relato. Então, valorizar quando o adolescente ou quando a criança contam algo que fez, que não é digno de, que legal, de muito reconhecimento no sentido de valorativo, mas poder dizer, que legal que você me contou isso, que você confiou para mim, agora a gente vai ter que pensar numa reparação. Isso foi sério. Porque quando, e aí somado a essa ideia, a gente não pressupõe que o nosso filho vai errar, vai pisar na bola, vai ter atitudes que não vão nos orgulhar, a gente não consegue se distanciar a ponto de poder escutar e dizer... Porque às vezes a gente escuta a criança ou o adolescente contando algo que você fala, não estou acreditando que ele fez isso. E aí você tem que olhar e dizer, certo, obrigado pela confiança, então vamos tentar entender o que te levou a isso e como a gente repara. E aí é poder olhar assim, o seu filho vai fazer coisas que não te orgulharão. Isso é pressuposto do se formar alguém. A partir daí a gente consegue juntos trabalhar. Perfeito. É isso aí, se eu fosse você, eu anotava essas ideias, essas dicas que são muito preciosas. Lucy e Carol, muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Wilton, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e até mais. Até já, pessoal. E até mais.